o Ministério Público do Distrito Federal pretende fiscalizar a prestação de assistência jurídica a centenas de presos em razão dos atos de 8 de janeiro. Segundo os promotores de justiça, grande parte dos detentos não tem advogado ou só teve acompanhamento parcial de um profissional. Os promotores realizaram 15 inspeções nos presídios da capital federal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o grupo reuniu relatos com, abre aspas, reclamações quanto à deficiência da assistência jurídica periódica, fecha aspas. O Ministério Público pediu esclarecimentos às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. A Defensoria da União informou que cerca de 250 prisioneiros estão sendo atendidos e que muitos réus possuem advogados particulares. A Defensoria do Distrito Federal declarou que foram realizadas 5 visitas ao presídio masculino e 3 ao feminino. A entidade alega que, embora não tenha atribuição para defender acusados de crimes federais, está prestando serviços jurídicos devidos. Segre, segundo aí a coluna No Ponto, da Revista Oeste, a Defensoria Pública do Distrito Federal chegou a visitar a penitenciária feminina em Brasília e constatou que em uma das alas, que abriga 137 mulheres, há somente 2 vasos sanitários e um chuveiro disponíveis. Volto a tomar como próprias as palavras da Ana Paula. Cadê as organizações de direitos humanos? Que quando alguém que rouba um celular é preso por ter cometido um delito, logo é solicitada a sua soltura e verificação de se teve maltrato em cadeias policiais ou regimes prisionais, e agora é como que nada aconteceu. E tem outro agravante que foi mencionado aqui nesse programa, em que não tem um motivo específico para essas pessoas estarem sendo presos por uma determinação do Superior Tribunal Federal, em função de que não tem foro privilegiado, deveria ser na primeira instância, com uma agravante para essas pessoas, que não tem recurso de habeas corpus. Eu estava checando a determinação legal, não conheço, não sou jurista, mas o habeas corpus só permite ser avaliado por alguém de instância superior. E não tem instância superior judicial ao Superior Tribunal Federal. Nesse caso, então, uma pessoa que sente que deveria estar solta não tem a quem apelar para conseguir essa soltura ou verificar se teve algum excesso por parte de quem determinou a sua prisão. Nesse caso, o Superior Tribunal Federal, a máxima autoridade judicial do país. E eu tenho uma teoria, que essas pessoas que estão sendo presas, grande parte delas provavelmente com responsabilidades nulas em termos do que aconteceu e algumas outras com responsabilidades concretas do que aconteceu. Aqui defendemos absolutamente que aquele que contrariou a lei deve pagar por isso, mas aquele que não fez uma contrariedade à lei deve sair da liberdade logo. E a minha teoria defende evitar que tenha novas manifestações. Por quê? Se alguém pensar em ter uma manifestação e lembrar de que teve pessoas que foram enganadas, que entraram num ônibus imaginando que seriam transferidas para voltarem às suas cidades e hoje estão presas, vão pensar 2 vezes se vale a pena fazer esse tipo de manifestação. Isso, de alguma maneira, atrai essa teoria da dominação, que se chama teoria da dominação, explicada por Max Weber, em que claramente especifica que quando o poder judicial passa por cima das liberdades das pessoas, o risco é muito alto. E Augusto, segundo fiscalização do Ministério Público, boa parte dos presos em Brasília não tem advogado ou então teve só uma assistência parcial durante a estada nos presídios, uma situação extremamente complicada, devido ao processo legal violado aí em relação a esses presos, né? Aí não aparece nenhum garantista, né? Que apareciam aos montes enquanto estava na cadeia merecidissimamente o presidente Lula. Aí agora não tem nenhuma garantia. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, quando as pessoas reclamaram, as pessoas começaram a se queixar das violências cometidas desde aquela escala que fizeram, né, involuntária, claro, daquele galpão.
Ele me sai com a seguinte frase, né? Não, eles têm que entender que cadeia não é colônia de férias. Não, cadeia deve ser o que eles sempre defenderam, os ministros inclusive. Os ministros, eles defendem a soltura de presos dizendo que as cadeias brasileiras lembram masmorras medievais. Agora, um chuveiro para 137 mulheres, como disse o Segré, há culpados, mas eles defendem até culpados, a gente não. E os inocentes, que estão dividindo chuveiro assim e 2 vasos sanitários? Aí o ministro Alexandre de Moraes não se desculpa, né, nem se desculpará por ter dito essa frase e outras. E outras, como por exemplo a inesquecível, né, tem muita gente, dita ao ministro Toffoli, tem muita gente para prender, muita multa para aplicar. Que a pessoa fica contente com isso. Um juiz normal, ele não gosta de punir. Ele pune porque é o dever dele. A pessoa que vibra com a punição não está em condições de julgar. Não é normal, porque perversidade é o tipo da palavra que não pode fazer parte do sistema judiciário de nenhum país. Agora, 18 Paula, horas. Diga lá, Ana. só para acrescentar, eu estava lendo aqui umas questões jurídicas, né? Eu também, Segré, faço das suas palavras as minhas. Também não sou advogada, mas fico lendo aqui as coisas. E nós comentamos muito no passado a soltura do André do Rep, né? Exatamente porque o Ministério Público dormiu ali no ponto. Uma prisão preventiva, ela precisa ser solicitada a cada 3 meses, e aí passou esse tempo, então legalmente o André do Rep ele teria que ser solto, porque esses 3 meses, esse prazo foi expirado, o Ministério Público não se manifestou, e claro que essa turma tem advogados 24 horas por dia, eles perceberam isso e o André do Rep foi solto. Pois esse pessoal de Brasília, eles foram presos ali sob a categoria, né, presos em flagrante. Aí você procura aqui o que acontece com essas prisões, qual é o trâmite. E aí nós caímos na audiência de custódia, que aqui está escrito aqui no Jus Brasil. A audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. Isso não aconteceu, Paula. Essas pessoas não tiveram a audiência de custódia, elas ficaram presas aí à revelia, né? Uma ordem tirânica simplesmente condenou essas pessoas a ficarem trancafiadas, o Augusto disse, 2 banheiros, enfim, senhoras, adolescentes, pessoas com comorbidades, pessoas necessitadas de medicamentos, sem o menor respeito ao ordenamento jurídico no Brasil. Isso é muito grave e outros ministros do STF, eles precisam se pronunciar, não para ir contra o ministro Alexandre de Moraes, mas, pelo amor de Deus, para defender a nossa Constituição.